Bom, vamos lá então. Para quem está assistindo ao vivo, que somos apenas 5, eu mais 4, Maria Lauanda, Natan, Carolina e Maria Luísa, boa tarde. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que estiver nos assistindo. Chegamos à agenda 3, né? Ou seja, daqui para frente faltam só 13. Tá acabando já. Vai passar tão rápido que vocês nem vão perceber, ok? Principalmente que agora a gente está com agendas bacanas, com temas legais, então passa bem rápido. Boa tarde, Maria Luísa. Então, nossa segunda agenda terminou. Então, a gente falou na primeira agenda de hardware, falou na segunda de software, e agora a gente começa a falar de inteligência artificial, né? Agenda 3 e 4, a gente vai falar sobre inteligência artificial, tá? Esse é um conteúdo novo do nosso curso, né? Então, o pessoal que fez esse curso até no que entrou semestre passado, que está no segundo agora, não passou por isso, mas era uma necessidade que a gente tinha na reformulação da grade, principalmente porque a IA chegou com tudo, né? Não tem como evitar ela. Então a gente tem que encarar, né? E a gente que é de TI, a gente precisa saber, a gente precisa aprender a usar a ferramenta. Porque a IA, embora pareça que vai acabar com a vida da gente, ela na verdade vai facilitar e muito a vida da gente, né? Então, o primeiro medo com o surgimento da IA era: vão acabar os empregos, porque agora os computadores vão fazer tudo. E na verdade não, né? Com a IA vai acontecer o mesmo que aconteceu em qualquer processo de mudança tecnológica. A tecnologia ela não rouba emprego, né? Mas ela muda ele de lugar. Parece que eu tô travando, é isso? Tá saindo bem meu áudio? Tá sim. Tá. É que para mim parece que eu tô meio robotizado no vídeo. Então, a tecnologia, ela nunca, nenhuma tecnologia, ela tira emprego, né? Ela modifica ele de lugar. E se ela vai modificar de lugar, a gente tem que estar preparado para ir para onde ela está indo, né? E agora ela mexe com a nossa vida de desenvolvedor, né? Que é o que vocês pretendem quando terminar esse curso, né? Serem desenvolvedores de sistema. E a TI e a IA vai mudar muito o nosso ramo. E por isso a gente precisa aprender e muito a lidar com ela, tá? Ah, não vai precisar mais de programador, porque basta eu falar para a IA fazer uma coisa, ela vai fazer. Vai precisar, né? Na verdade, ela vai fazer a parte pesada, mas ela ainda vai precisar de alguém com muito conhecimento para conferir se o que ela fez está errado, tá? Porque ela não vai conseguir testar tudo, né? E muitas vezes ela não vai fazer da forma correta. Porque a gente sabe que a IA, na verdade, é só um conjunto de padrões. E nem tudo na vida segue padrões, né? Então, por isso que o programador agora ele precisa ter esse tino aí com a IA, tá? Então, principalmente para vocês que estão no início, né? Vocês vão falar: ah, eu não vou nem fazer, nem aprender a fazer isso aqui, porque é só ir lá no chat GPT e falar para ele, né? Fazer uma página em HTML para mim que ele faz. E tá aí o grande problema, né? Se você está pedindo para ele fazer agora, que você está na fase de aprendizagem, aí quando você estiver trabalhando, você não vai saber conferir se o que ele fez está correto ou não, né? Porque você fez, o professor corrigiu, disse que estava certo, e talvez estava mesmo. E aí, quando chegar a hora de você trabalhar com isso, você não vai saber conferir, né? Aí imagina, você vai fazer um teste para entrar numa empresa e vão te dar um código errado e você não vai conseguir achar o erro porque você pedia para IA, né? E ali eles não vão deixar você usar IA. Então, o primeiro recado que eu tenho para vocês é isso, que eu já venho dando esse recado também desde a primeira aula, né? Falo disso muito nos feedbacks até. Usem a IA com consciência, né? A IA é uma excelente companheira, né? Uma excelente professora, mas ela não pode substituir vocês, né? Então a palavra final sempre tem que ser de vocês, né? Então, vai fazer o trabalho, faz a pesquisa, mas não deixa a redação final ser da IA, ok? A não ser que for aquela redação final do tipo: olha, melhora esse texto aqui para mim, né? Mas nunca peça para ela resumir algo, né? Você foi lá, fez o trabalho, leu o que escreveu, pesquisa se aquilo está certo mesmo. Porque muitas vezes
e quem está conferindo os nossos fóruns já até viu, né? Pelo menos em uma das turmas, alguém citou um exemplo lá, né, do telescópio, que a IA erra, né? Porque ela é alimentada por informações e a internet, nem tudo que está na internet é verdade, né? Vídeo Wikipedia, né? Ah, vou usar o Wikipedia como referência. Jamais. O Wikipedia é um local onde qualquer um pode escrever o que quiser. Então, nem tudo que está lá é verdade. E quando a IA vai fazer pesquisa, ela vai achar dados lá na Wikipedia também. Então, ela pode achar informação errada. Então, sempre façam essa conferência, lê o que ela está falando, né? Ah, aqui está falando que essa saída de vídeo suporta até 16K. Mas será que é verdade isso mesmo? A gente nem tem TV com 16K ainda, por que que a saída de vídeo vai permitir? Então pesquisem, né? Porque ela pode em algum momento alucinar, e alucina demais, né? Então, para quem viu o material, já sabe o que que é isso de alucinar, né? Ou seja, tem vezes que ela, sei lá, tira coisa sabe Deus de onde, inventa uma história sabe Deus por quê, e coloca lá como se fosse verdade absoluta. E se a gente fica escravo dela, a gente vai entender que é verdade absoluta, né? Aí daqui a pouco a gente vai estar falando aí que, sei lá, que Napoleão Bonaparte foi presidente do Brasil, porque a IA disse, se a IA disse é verdade. Então, muito cuidado com isso, ok? Na disciplina dessa semana, né, no conteúdo dessa semana, a gente está falando sobre a IA generativa, né, que é essa que a gente utiliza, né, para a gente fazer consultas. Então, é muito importante a gente aprender o que a gente chama de engenharia de prompt, né? Um prompt bem feito traz uma resposta bem feita. Então, na hora de fazer o prompt de vocês, evitem fazer um prompt muito genérico, né? Cuja resposta pode ser algo genérico. Então, tente ali limitar o máximo possível a resposta dela. Então, por exemplo, eu percebo que algumas pessoas, na hora de fazer atividade, vai lá, copia e cola. Falei isso já, inclusive, acho que no primeiro encontro. E até dei o exemplo aqui. Vai lá, copia e cola, né? E aí ela vai dar o resultado. Mas se você não se der o trabalho de ler, talvez você vai perceber que ela colocou coisa ali que não tinha nada a ver. Muitas vezes porque vai pedir uma reflexão. E a reflexão não adianta, gente. Não adianta pedir para IA, né? IA é uma coisa bruta. Então, pedir para ela fazer reflexão, ela vai meio que alucinar. Então, muito cuidado com isso, ok? Alguém quer dizer, contar alguma experiência aí que teve de IA que retornou coisa errada ou não? Teve um dia que eu fui pesquisar na inteligência artificial uma música e eu queria entender qual foi o contexto que aquele compositor fez a música. Uhum. E ela deu uma explicação que eu achei muito absurda. E eu pesquisei por si só e não tem nada a ver com o que tinha me falado. E eu fiquei transtornado, porque assim, quando o ChatGPT chegou, nossa, foi o máximo. Eu fiquei apaixonada. Ela complementava as informações que eu já tinha, assim, não o suficiente, sabe? Aí quando ela foi dando esses gargalos, já eu pedi divórcio. Já pesquisei em outros lugares. É, foi uma traição mesmo. Isso é um exemplo clássico, porque a IA, ela não quer te decepcionar. Então, muitas vezes você vai pedir para ela alguma coisa e ela não tem essa informação para te dar. E aí, para ela não te decepcionar, para não te falar, não, eu não sei isso, ela vai inventar uma coisa qualquer, tá? Ela vai, dentro dos padrões, fazer uma mensagem, dar aquela que a gente chama de alucinada, tá? Então, por isso a gente tem que educar também, né? A gente tem que, às vezes, ser um pouquinho duro com ela, né? Quando ela erra, você tem que falar, olha, você errou, você não pode fazer isso comigo, né? Eu não quero que você invente a história, eu quero que você saiba, que você me dê a informação real. E quando você não souber, que você me fale que não sabe. Porque ela vai aprendendo com a gente, né? Por isso que a gente tem o nosso usuário. Então, se você faz fora de usuário, tudo bem. O que você fizer ali não vai ficar salvo. Mas toda conversa que você tem com ela vai, de certa forma, treinar ela para te atender.
Então, é muito importante nesse caso aí, ao invés de você ter pedido o divórcio dela, você ter tido só uma DR, né? Falado para ela, explicado, olha, meu querido, então, isso que você está me falando não é bem assim, né? E vai lá e fala, olha, eu pesquisei numa fonte segura e a resposta correta é essa aqui. Porque aí ela vai perceber que não adianta te dar respostas erradas, né? Agora, se você aceita toda a resposta como verdade, quando ela não souber, ela vai inventar, ok? Então, talvez não era o caso de divórcio ainda, era só uma DR que talvez resultaria, ok? E é aí que eu falo do prompt, né? Então a gente tem que deixar claro no prompt que a gente quer informação real, tá? Fala, olha, eu quero informação real. Se não for possível, me informe que você não tem essa informação. Quanto mais a gente aperta dentro do prompt, menor a chance de alucinar. Mas ainda existe, ok? Alguém quer contar mais alguma coisa aí? É que assim, professor, na minha cabeça, assim, eu não vou ficar batendo boca com robô, né? Uhum. Eu pensei, aí eu falei e tal, né, que não queria que desse informação errônea, que se não tivesse e tal. Só que eu pensei assim, já que não tinha esse conhecimento técnico na época, nós como os humanos, né, a gente pensa assim, nossa, não adianta a gente ficar batendo boca, né, com a inteligência artificial. Mas isso é bom porque no algoritmo dela, ela aprende com isso, né? Então não é É, algo assim. o primeiro passo é a gente se sentir meio idiota, né? Peraí, eu tô brigando com o computador. Mas, na verdade, se a gente partir do princípio de que é nosso assistente, na verdade, eu estou educando, né? Então, é importante sim que você dê esse feedback. Quando ela te dá a resposta errada, quando dá a resposta certa, você elogia. Porque, de certa forma, você está trabalhando o algoritmo dela para que ela entenda como ela deve te responder, tá? Então, você vai moldando ela à sua forma. Então, se você, da forma como você escreve, se eu colocar no meu assistente e no seu, a gente pode ter respostas completamente diferentes, né? Vocês podem até fazer testes. Assim, olha, eu joguei esse prompt aqui no meu chat GPT, o que que ele te respondeu? E aí outra pessoa e vocês vão ver que as respostas podem ser diferentes, porque cada uma está preparada para um tipo de pessoa, né? Então, essa discussão, essa DR, vai ser saudável para o relacionamento de vocês, né? Porque você está moldando ela para fazer da forma correta, né? Você está dizendo, não, eu não quero resposta inventada, se não tiver resposta, tudo bem, é só me dizer que você não sabe. E aí ela vai, da próxima vez, ela vai evitar fazer esse tipo de coisa, né? Vocês podem ver que agora, não sei se já aparecem para vocês, né? Mas o ChatGPT agora já está até aparecendo que você está atingindo o máximo ali de memória, né? Porque eles querem fazer de tudo para a gente pagar, né? Então, na versão gratuita, pelo menos para mim, né? Eu uso o ChatGPT para algumas coisas e uso o Gemini para outras, né? E eu só pago o Gemini porque para mim era mais vantajoso, né? Embora eu gosto mais do ChatGPT, das respostas do ChatGPT, para as coisas que eu precisava, o Gemini era mais útil, né? Porque eu gosto dele mais para imagem, né? Então eu tenho um trabalho também com edição de imagem. Então, para mim, o Gemini era melhor. Então, eu pago a versão Pro do Gemini, não do GPT. E aí, para mim, já aparece aquela mensaginha de que a minha memória já está quase esgotada, que eu preciso pagar, porque senão ele não vai aprender mais, né? Mas o que que a gente faz? Cria outra conta, né? Fazer o quê? Deixa eu ver o que a pessoa está falando aqui. O Nathan está dizendo que no debate eu disse sobre isso, foi bem legal. Gostei muito do debate, tá? Das duas turmas. Eu não vou mentir para vocês, eu não gosto de atividade de debate, porque geralmente o debate, o pessoal fica um pouco tímido, acaba ficando com medo de falar, de discordar, de concordar. E vocês não, né? Eu percebi que nas duas turmas, pelo menos quem já participou até agora, tem participado ali com afinco. Estou gostando muito do debate. Ontem eu já entrei lá e fiz comentário de algumas pessoas, fiz uma nova provocação, inclusive. Então, para quem já participou, quiser entrar lá novamente, tem uma nova provocação para vocês responderem, né? E estou gostando, né? E já que a gente
tocou no assunto do debate, né? A atividade dessa semana é o nosso debate. E muito cuidado, pessoal, que deixa para a última hora, tá? Porque, como eu disse, na semana passada eu já expliquei isso. O debate é uma atividade sequencial, tá? Então, aquele pessoal que deixa para participar na segunda-feira, às 11h30, né? Eu sempre puxo a orelha de quem manda atividade desse horário, porque eu acho muito arriscado. Pode cair a internet, pode acabar a energia, e aí você perde uma chance de fazer a atividade. E se deixar para fazer o debate no último dia, você vai cair no problema de que você não vai debater, né? Você vai simplesmente dissertar. E não é essa a ideia. Se você só dissertar, você provavelmente vai ter a sua participação reprovada, ou vai ter ali um R de razoável se realmente a sua dissertação for muito boa, tá? Então já até peguei no pé de algumas pessoas que só colocaram a sua participação lá e não comentaram dos outros. Então é importante, tá? Importante lembrar também, né? Porque toda vez que tem debate, vem aquela cobrança, ah, professor, mas lá tá dizendo que é no mínimo duas participações. E eu fiz duas participações. Ok, mínimo é mínimo, tá? Então aquele é o mínimo para que você consiga uma nota mínima, tá? Então se você vai lá, coloca o seu texto, coloca só duas participações e entrou aí 2, 3 dias, você vai conseguir ali o seu R com certeza, tá? Mas não vai reclamar depois que não ficou com uma nota melhor. Ah, professor, mas o senhor elogiou o que eu escrevi e no final me deu R. Dei. Dei e vou dar mesmo, porque você fez o mínimo. Lá fala que o mínimo é 2, né? Então, mínimo é mínimo, né? Você quer tirar uma nota maior que R, faça mais do que o mínimo, ok? Então, como que eu vou fazer essa avaliação da participação de vocês no debate? Primeiro, você fez a sua colaboração, tá? Porque também não é só comentar. A sua colaboração atende o que foi pedido? Porque lembra que lá pede algumas coisas? Então, você tem que fazer e atender. Depois, você fez pelo menos os dois comentários? E você participou pelo menos mais de um dia do debate, tá? Então, se você vai lá, fez o seu comentário, já foi no de baixo, comentou do colega, foi, comentou e falou, pronto, terminei o debate. Se você fez isso, muito cuidado, que você pode ser reprovado na atividade, ou pode ter aí, depende de como tiver o coração peludo do professor, um R, tá? Não mais do que isso, não espere. Com duas participações, não espere uma nota maior que R, tá? De forma alguma. Então, o que eu espero de vocês? Que vocês entrem lá, né? Não precisa entrar todo dia, né? A atividade vai ficar aberta 10 dias, né? Desde a sexta passada, vai até segunda agora. Não precisa entrar todo dia. Vai lá, entra, dá uns 3 dias, entra de novo, vê se alguém comentou o seu. Porque, por exemplo, se alguém te faz uma pergunta e você não respondeu, eu vou entender que você não está debatendo. Então, você não merece um MB, ok? Ah, professor, mas o aluno fez o comentário no domingo à noite. Como é que eu vou saber? Isso eu vou entender, é claro, mas agora ficou lá uma semana do cara te fazendo uma pergunta e você não respondeu, né? Então, muito cuidado com isso. Eu espero que a participação de vocês continue bem quente do jeito que tá. Tô adorando, tá? Tá bem legal nas duas turmas, tá? E eu espero que continue assim, né? Eu espero que tenha muita coisa para ler na segunda-feira quando eu for corrigir. Ah, o Nata, meu chat está programando como nerd, com agradabilíssima baixa. Ah lá, já educou o menininho. É isso aí, tem que educar ele e deixar ele lá fazer o trabalho pela gente. Alguma dúvida sobre a agenda atual? Alguma dúvida sobre o curso? Sobre agendas anteriores? O que que vocês têm para me falar? Professor, eu estava Oi? fazendo a reflexão do debate e eu queria que a Uhum, minha reflexão fosse bem simples, sabe? Até porque o uhum. meu desenvolvimento ali foi um pouco complexo. E na hora de enviar, a página acabou caindo, eu perdi tudo que eu tinha feito. E na hora de fazer de novo, eu tentei dar o meu melhor, porque eu perdi um pouco a linha do raciocínio. E no final ainda, repetiu a palavra ética. E eu quis morrer com isso, porque não tem como mudar, né? Então ficou lá a Não. reflexão ética. Aí eu queria colocar.
alguma coisa sobre forma moral. E acabou repetindo a ética por conta desse, dessa falha nesse site. Mas quando é Mas, assim, você pode fazer um comentário no seu próprio, né? aham. Fazendo as devidas correções, tá? Não tem problema. Ah, Porque realmente entendi, vocês não entendi. conseguem editar. Uma vez mandado, não conseguem editar. E aí, uma falha minha que eu já deveria ter alertado vocês desde a primeira agenda é o seguinte: o nosso sistema ele fica logado, né? Fica aberto durante 2 horas, tá? Então, se você logou agora, né, 14h26, às 16h26 você vai perder o login, tá? E se você estiver fazendo alguma coisa, você vai perder o que você está fazendo, tá? Então, meu conselho é sempre não digita dentro da própria plataforma. Digita no Word, digita no bloco de notas, digita em qualquer outro lugar, tá? Por quê? Se acontecer o que aconteceu com o Natan, você não vai perder, né? Tá salvo lá no Word, tá? E se você foi teimoso e digitou na própria plataforma, qual é o meu conselho que às vezes dá certo? No meu caso, porque eu ainda sou teimoso, eu continuo digitando às vezes na plataforma. Você, quando perde o login, ele volta lá para a tela inicial. Você vai lá, faz o login, coloca o usuário e senha novamente, e logo ele vai para a página inicial. Se você clicar em voltar, às vezes uma, duas vezes, ele volta para a tela que você estava e muitas vezes com o texto que você estava, tá? Então, se acontecer de novo, tentem isso, tá? No meu caso, às vezes acontece isso, tá? Eu procuro, na hora de escrever os feedbacks, escrever no Word. E depois colo para lá, né? Então eu faço um monte, depois eu vou colando. Mas às vezes, né, o dia que, por exemplo, segunda e terça, eu tenho 1 hora só. Aí fica muito ruim para fazer isso. Aí eu vou lá e digito direto na caixinha. E às vezes acontece isso, né? Eu vou lá e escrevo aquele texto super bonito. E aí, na hora de salvar, cai o login. E aí eu perco tudo, né? Então, se um dia vocês receberem um feedback do tipo, seu trabalho ficou ótimo, parabéns, é porque aconteceu isso bem no de vocês. Porque dá uma preguiça depois que você escreveu aquele feedback lindo e maravilhoso de reescrever porque você perdeu o login, porque ao mesmo tempo que você fica com raiva da plataforma, você fica com raiva de si mesmo. Então, às vezes acontece, tá? Eu geralmente, vocês estão percebendo aí que meus feedbacks costumam ser um pouquinho mais longos, né? Mas às vezes vai chegar aquele feedback do tipo, parabéns, você foi ótimo. Porque aconteceu isso, tá? Eu tô com muita raiva da plataforma. Mas eu evito que isso aconteça, tá bom? O Alex tá falando que também aconteceu com ele, olha lá. Mas é isso, gente. Uma outra dica que às vezes eu dou também é sempre que você for enviar, abre uma nova página antes de enviar para conferir se está logado. Porque se você abrir uma nova página, clica com o botão direito em qualquer link, abrir nova aba, se perder o login, já vai avisar naquela nova aba, e aí você não perde ali, tá? Então também é uma dica que funciona bastante, tá? Mas também é só ficar atento, é a cada 2 horas, tá? Teve uma época que eu fiquei tão bitolado com isso que eu colocava no despertador no celular, né? 2 horas para ele despertar, para mim saber que depois daquele momento, se eu logar, eu vou perder. Mas também cansa ficar ouvindo aquele barulho do despertador, né? Então, mas fica a dica aí, se vocês de repente conseguirem lidar com esse barulho do despertador, também é uma dica, né? É exatamente 2 horas, tá? Deu 2 horas, o sistema perde o login automaticamente. Então, muito cuidado com isso. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário? Ó, vou aproveitar e vou falar da atividade da agenda 2, que provavelmente vai ter muita gente brava comigo. Por quê? Já reprovei um bocadinho, tá? Na primeira agenda eu reprovei quase nada, né? Na primeira agenda eu reprovei, se eu não me engano, 4 atividades de uma única turma. Uma turma não teve nenhuma reprovada e a outra teve 4 atividades. E nessa já deve ter ido umas 10, tá? Por quê? A atividade era muito clara no que pedia, e muitas vezes vocês não estão lendo o enunciado. E aí, quando você não lê o enunciado, fica difícil atender, né? A atividade pedia a entrega de um infográfico, né?
Então, muita gente fez algo que achava que era um infográfico, mas, né, se não sabia o que era um infográfico, podia ter perguntado ou podia ter pesquisado, né, até na IA mesmo. Então, o pessoal fez apostila, né, fez um monte de coisa que não era o que era pedido. E também deixou de fazer aqueles outros itens que pedia, né? Tinha a reflexão final e também tinha a parte em que você vai dar exemplos, né? Não exemplos, o pessoal esquece muito da parte de fazer a analogia, tá? Então, agora não adianta eu falar muito cuidado porque vocês já entregaram, tá? Mas se acaso você tiver o trabalho reprovado por conta disso, então não fica bravo comigo, não me xinga, tá? Eu só espero o melhor de vocês. Então, não estou reprovando por maldade, estou reprovando para que você possa realmente fazer um trabalho à altura de vocês, porque eu sei que vocês são excelentes alunos. Você só não entendeu direito o trabalho, ok? Então, fica tranquilo, na agenda 6 abre recuperação. Não vou falar para vocês já deixarem pronto, porque pode ser que mude a atividade, tá? Então, não adianta eu falar, já deixa pronto. Não, né? Porque a atividade pode mudar na recuperação. Nem sempre é a mesma, tá? Já vou deixar isso claro para que vocês, já vou deixar pronto para entregar depois. Pode até, mas você corre o risco de ser outra, tá bom? Natan, quer falar alguma coisa? Então, professor, você lembra quando eu te falei que eu fiz o meu infográfico, só Aham, que estava separado em 4 partes? Aí uhum, o senhor disse que ia devolver? sim. Eu não devolvi, porque lembra que eu esqueci até de mandar o. É, Eu falei que eu ia então, devolver porque eu tinha que entrar para é, colocar o link, mas quem disse? Eu fui jantar e esqueci, né? Só não, tudo lembrei no bem. outro dia. Mas eu recebi o Antes seu correio do tech, tá? link. Eu não respondi Ah, ainda porque não chegou perfeito. a sua vez. Mas Ah, eu recebi, tá lá no correio tech, sim, tá? Você a, mandou o a link para mim. finalização do infográfico, né? Sim, pode ficar tranquilo que eu já recebi, tá? É que não Obrigado. chegou a vez de corrigir o seu trabalho ainda. Pode ficar tranquilo. Alex perguntando: a respeito de provas, é de todas as matérias em um dia só? Sim, meu querido. Vocês vão fazer uma prova, né? Não me recordo agora a data, mas está lá já no calendário de vocês. É uma prova com 30 questões de múltipla escolha e as questões são misturadas entre os componentes que você tem. Então, nesse semestre, você vai ter questões de comunicação, de DS e de TI, tá? Então, vai cair dos três componentes numa única avaliação. Essas 30 questões vai estar dividida aí, tá? Mas não são números exatos. Eu não posso falar, é 10 de cada. Não, né? Muito provavelmente vai ter mais questões de TI e DS que comunicação. Então, seria mais ou menos uma proporção de 12, 12 e 8, né? Ou 13, 13 e 4 é uma proporção assim. Vai ter muito mais de TI e de DS do que de comunicação, tá? E pode ser que tenha uma questão que envolva duas ou até mesmo as três disciplinas, né? Então pode acontecer isso, uma coisa. Mas fiquem tranquilos com relação à prova. Lá no final, quando chegar ao final, a gente vai ter um simulado, tá? Então, nesse simulado, vocês vão poder ver como é a prova para se prepararem, tá? Mas a princípio é isso aí. É uma prova com todo o conteúdo do curso do semestre, né? Então, nesse semestre, tudo que vocês aprenderam aqui, ok? A Matheus Ramalho está pedindo desculpas pelo problema da conta Microsoft, que tá atazanando a vida de todo mundo, e tá com a mão levantada. Pode falar, Matheus. Ah, professor, só uma coisa, a prova vai ser dia 13, tá? 13 de julho, 13 junho, né? de, 13 de junho, a primeira, a segunda, dia 27. Isso, então já coloquem aí, ó, na agenda de vocês, 13 de junho, logo depois do Dia dos Namorados, então, né, a comemoração do Dia dos Namorados vai ter que ser aí um pouquinho mais light dessa vez, porque tem prova no dia seguinte e depois no dia 27. E acho que no meio disso a gente tem o Corpus Christi, é isso ou não? Ou é antes? Acho que é antes, né? O Corpus Christi acho que é na primeira semana de junho. Deixa eu confirmar aqui no calendário. Abril, maio, junho. Corpus Christi é dia 4 e aí depois dia 13.
tem a prova. Então, atente-se a isso. Coloca aí na agenda. Ah, Maria Lauanda. Se caso for refazer a atividade, pode fazer o mesmo modelo colocando apenas o que faltou? Depende, né? Se o que você fez está correto e só faltou alguma coisa, sim, mas lembra que eu te falei, a recuperação pode ser uma atividade completamente diferente, tá? Então eu não aconselho vocês, se quiser fazer para deixar feito, aí tudo bem, mas para entrega, lembra que você corre o risco de não ser essa, ser outra, né? Aí você faz todo bonitinho lá, chega lá é outra coisa. Então eu deixaria mais para quando chegar a hora da recuperação mesmo, tá? Maria Luísa, se reprovar em um módulo, não vai dar para concluir o curso? Não, Maria Luísa, se você reprovar no primeiro módulo, você pode refazer o primeiro módulo. Se você reprovar no segundo módulo, você refaz o segundo módulo até conseguir passar. E a mesma coisa no terceiro, tá? Então, quando você reprova, você não perde o direito à vaga, tá? Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. O que você perde o direito à vaga é se você desistir, tá? Tipo assim, sumir, não dê mais notícia, aí você perde o direito à vaga. Mas se você reprovar, por exemplo, você foi, fez as atividades, fez a prova e não conseguiu passar, semestre que vem você faz a rematrícula e é realocado numa outra turma e pode tentar novamente, tá bom? Não precisa prestar o vestibulinho. Agora, se você for declarada desistente, né, o caso lá quando você fica sem fazer mais de duas atividades, né, quando fica mais de 15 dias sem entrar, aí sim, aí você perde o direito à vaga. Ou se você não comparece nos dois exames, por exemplo, também você pode ser declarado desistente. Então você pode continuar assim, ok? Mais alguma coisa? Eu tentei bisbilhotar para ver qual vai ser a atividade da agenda 4, mas não está disponível, tá? A gente estava fazendo as reuniões na sexta, e aí era mais fácil porque eu já dava uma prévia para vocês. Mas eu já entrei lá e não está disponível. Então hoje eu não vou conseguir falar da atividade da Agenda 4 para vocês, tá? Infelizmente. Então, mais alguma dúvida sobre IA, sobre prova, sobre qualquer coisa? Professor, rapidinho. Oi. Aquela atividade, se eu não me engano, é pro dia 9. Você tem que fazer um código referente a uma viagem espacial usando o Python. Hum. Você tem que só tirar o print mesmo do seu código ou você tem que elaborar o comando, esse tipo de coisa? Ô, Fiote, essa eu vou ficar te devendo porque essa é de DS, né? Ah, entendi. Eu não. Da atividade de DS, eu não sei te dizer como é que é. Mas o que que pede no enunciado? Tem que ficar atento ao que pede o enunciado. Alguém aí sabe dizer o que pede o enunciado? Deixa eu entrar lá para ver. É a atividade da agenda 3. Agenda 3 de DS. Você foi recrutado pela Agência Espacial Brasileira, né? O que você deve fazer? Crie um arquivo Python chamado Missão Espacial. O programa deve pedir ao usuário para digitar seu nome completo, ler, calcular o tempo, exibir uma saudação, que dá o exemplo da saudação. Salve o arquivo como missão espacial.py, execute o programa com seu nome completo, tire o print do código e da execução, interaja com o IA durante o desenvolvimento, use a IA para receber melhorias de dicas de boas práticas, envie a imagem ao professor.
né? Cadê critério de avaliação, sugestão de prompt. Ó, pelo que está pedindo aqui, você vai dar um print no programa sendo executado, né? Você vai executar e colocar o seu nome, tá? E vai também tirar um print do código, tá? Então você vai mandar o print do código e o print do sistema executado. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? Mas aí, como eu disse, não sei se já foi aula com o professor de DS, mas talvez é melhor perguntar para ele que ele vai responder com mais autoridade, tá bom? Mas no meu entendimento é o print das duas, do sistema executado, né? Você vai lá e vai executar e vai preencher com seus dados, e aí dá o print. E também dá um print no código. Ah, acontece da gente se confundir, isso é normal. Mais alguém, gente, quer falar mais alguma coisa? Não? Quero ver se nossas aulas de banco de dados vão ser tão rápidas assim. Mas fiquem tranquilos, o banco de dados está lá no final, tá bom? Gente, vou encerrando por aqui então, tá? Se vocês tiverem perguntas, já sabem, pode me mandar mensagem lá pelo Correio Tech, WhatsApp, e a gente vai se falando, ok? Então, para quem está assistindo gravado, estou encerrando por aqui. Tchauzinho, beijo no coração de todo mundo. E para quem está ao vivo, eu fico mais um pouquinho aí para a gente bater um papo.